Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E eu quero falar para vocês qual a real possibilidade de Andrei Santos, joia vendida recentemente por mais de 120 milhões de reais para o Chelsea da Inglaterra, jogar a próxima Libertadores da América com a camiseta do Internacional, porque o Colorado está sim no radar do staff do atleta, e eu vou explicar todo esse imbróglio nesse vídeo. Além disso, a gente vai falar sobre Eran Zahavi, centroavante israelense. Ele pode pintar também no Beira-Rio? A direção se manifestou sobre essas duas situações, eu conversei com pessoas importantes do clube e quero trazer as versões nesse vídeo. Além da versão de Eduardo Cudê, que lá em Belo Horizonte falou sobre o Internacional mais uma vez. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo é sempre com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código lá, Lucas Dias, pra tu dar uma brincada, ganhar uma free bet de 20% no teu primeiro depósito. Vamos se divertir lá na KTO, que tem muito campeonato gaúcho nesse final de semana, tá certo? Bom, pessoal, quero começar com essa história do Andrei Santos, jovem jogador, cria lá do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, 18 anos e que recentemente foi vendido para o Chelsea da Inglaterra, assinou um vínculo de 5 temporadas, o Chelsea pagando cerca de 23 milhões de euros, um pouco mais de 120, para ser mais exato, 125 milhões e 500 mil reais que o Chelsea pagou por essa joia que está inclusive disputando agora uma competição lá com a seleção brasileira, um quadrangular final ainda no Sul-Americano e que atualmente não pode jogar pelo Chelsea. Esse é o imbróglio do momento. Por quê? Ele tem que ter o visto de trabalho. O visto de trabalho para esses atletas mais jovens também contam uma pontuação. Só que essa pontuação é devido a competições que ele participou, metas, de certa forma, que foram batidas pelo atleta. E hoje, para tu atuar na Inglaterra, esse visto de trabalho do Andrei Santos tem que ter até 5 pontos. E ele tem 4. Isso porque ele disputou a Série B pelo Vasco na temporada passada, que não conta nessa pontuação. Só que o Chelsea está tentando um work permit, mais ou menos assim que eles estão falando lá na Inglaterra, que é o seguinte: o Chelsea mostra que é uma joia do futebol que está sendo contratado, que é um jogador que será importante e aproveitado pelo Chelsea, e aí ele ganha um ponto nesse seu visto de trabalho, chega à meta dos 5 pontos, e aí tem essa liberdade dentro do seu visto de trabalho, burocrática, para poder atuar lá na Inglaterra. Só que isso não está garantido pelo Chelsea ainda. Então, o clube inglês já estuda um empréstimo do Andrei Santos até ele conseguir essa pontuação. Existem 2 cenários, 3 na verdade hoje para o Andrei Santos. Ele conseguir essa permissão, atingir a pontuação 5 e o visto de trabalho dele estar ok para ele jogar lá no Chelsea, é a primeira. A segunda é ele esperar disputar a competição que a seleção brasileira sub-20, treinada pelo Ramon Menezes, vai disputar no mês de maio. Aí teria que ficar só treinando até maio, sem poder jogar partidas, treina até maio lá na Inglaterra, joga essa competição, aqui aí conta nessa pontuação, e tira o visto, ou o Chelsea emprestar esse jogador para ele disputar uma competição, que hoje no Brasil, por exemplo, seria a Série A e a Libertadores. O interesse do staff do atleta é que isso possa ser algo mais concreto, que o Chelsea faça isso. E aí os clubes da Libertadores estariam na frente. Só que a informação do Bruno Andrade, do UOL, que saiu hoje pela manhã, é muito importante, de que o staff do atleta tem uma preferência por Inter e Palmeiras, se por acaso, de fato, se desenrolar e tem um empréstimo do Andrei Santos. Eu conversei com a direção do Internacional nesta manhã sobre essa situação. O que me passaram? A gente não fez nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Óbvio que a gente fica sabendo por meio de pessoas do futebol, só que esse é um grande jogador e que seria muito difícil. Mas o Inter garante que não fez nenhum tipo de movimento por essa história do Andrei Santos, pelo menos não no momento. E ainda me acrescentaram: cara, Lucas, esse não é o foco do Inter no momento, a gente sabe que o foco é a busca por um centroavante. Falando em centroavante, Eran Zahavi, israelense, 35 anos, passou pelo Palermo da Itália, pelo PSV da Holanda, está agora no Maccabi Tel Aviv do futebol do Israel. Ele negociou, para quem não se recorda, com o Botafogo na janela do meio do ano da temporada passada, não teve sucesso, acabou não indo pro Botafogo. Segundo pessoas próximas ao jogador, ele teria interesse de jogar no futebol brasileiro e teria se arrependido de não ter ido pro Botafogo naquele momento. O Botafogo parece que, pelas informações que chegam lá do Rio,
está ainda interessado, e o pessoal do Revista Colorada trouxe a informação que o Zahavi teria sido oferecido ao Internacional. Direção do Inter me garante, que não me garantiu se foi oferecido ou não, como eu trouxe a informação do pessoal do Revista Colorada, mas que, ainda assim, o Inter não negocia com este jogador, pelo menos não neste momento. Ele tem hoje 26 jogos, 19 gols e 2 assistências lá no campeonato israelense. A gente sabe, o foco da direção é um camisa 9 no mercado, mas me garantiram, esse jogador israelense, Eran Zahavi, de 35 anos, não é o jogador que o Inter está negociando. Existem conversas em andamento, mas nada fechado e avançado no cenário do Internacional. Falando nisso, tá? Só para pincelar aqui, Eduardo Cudê, técnico do Atlético Mineiro, vai jogar o clássico contra o Cruzeiro. Eu tô trazendo aqui para vocês, né, as primeiras informações do dia, por isso eu quero repercutir isso, porque repercutiu bastante ontem lá em Belo Horizonte. Falou sobre os clássicos com o Internacional. Ele foi questionado que aqui no Brasil ele não teve tanto sucesso nos clássicos, vai ser o primeiro Atlético e Cruzeiro lá dele desde que ele chegou no Galo no início dessa temporada. Como é que ele estava se sentindo, já que ele não tinha conseguido vencer no Brasil, se isso era uma motivação extra. E ele falou, é verdade, eu não consegui vencer, mas fiz uma boa campanha com o Inter. Deixei em determinado momento o Inter como líder do Campeonato Brasileiro naquele campeonato de 2020, que terminou no início de 21 e que o Inter acabou vice-campeão brasileiro. Bom, pessoal, o que vocês acham dessa história do Andrei Santos? Zahavi caberia no Inter? Qual a tua indicação para centroavante? E essa história do Cudê, hein? Falando mais uma vez do Inter, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.